enfim, vai poder. Quem não conseguiu entrar vai poder ver a gravação depois. Tá bom. Tá. Qual é a ideia do que a gente vai trabalhar hoje, tá? O princípio também é simples, não é para ficar sendo muito demorado, mas a ideia é a gente pegar, mexer no Word ou Writer, né? Pegar, fazer uma aula de formatação mais avançada, usando alguns recursos mais avançados de formatação, né? Recursos esses que vocês podem usar, o Elvio, quem puder estar vendo esse vídeo depois gravado, podem usar em trabalho de conclusão do curso, um trabalho um pouco mais formal, né? Que precisa ter citações, sumário, essas coisas, vocês já têm esse conhecimento para utilizar, certo? Outra coisa importante, tá? Se a gente olhar as aulas agora, eu vou até mostrar aqui, para apresentar a minha tela, para a gente dar uma olhada numa coisa. Agora deve estar aparecendo. O que acontece? Nós tivemos, então, a última aula, nós tivemos 2 aulas de conteúdo, né? Aí tivemos o trabalho, que não teve aula síncrona. Aí então tem a aula de hoje, que é do Writer, que vai ter só essa de conteúdo, e na semana que vem já seria um trabalho sobre esse assunto, né? E tem as instruções e a entrega do trabalho. Na aula seguinte, eu não vou estar, então, na verdade, aqui já tem uma aula de como proceder do conteúdo, né? Conteúdo que remete ao Impress. A ideia do Impress, na verdade, é exercitar mais. E daí já vai ser o trabalho de Impress, com pelo menos 10 slides, onde que tem um exemplo e onde vocês vão fazer e vão só submeter aqui. E daí, basicamente, fecharia as nossas notas, tá? Essas 3 próximas aulas, só que elas não têm encontro síncrono, tá? Não precisaria entrar aqui para fazer essa aula. O que acontece? A gente teve que aumentar uma semana na aula para fechar uma carga horária. Eu coloquei como alternativa uma tarefa de substituição, tá? Não precisa necessariamente fazer, tá? Se fez todas as outras, não precisa fazer essa, não tem essa necessidade. Mas, por acaso, teve um trabalho, alguém não foi bem, ou não conseguiu entregar, não conseguiu fazer, pode assistir esse documentário, né? Trata de algumas questões aí de informática um pouco mais relacionada à internet. E daí vocês podem, né, se tiverem problema com algum outro trabalho, se não conseguiu não conseguiu fazer ou estava com alguma dificuldade, podem refazer esse trabalho como uma tarefa de substituição, para substituir um dos trabalhos. Aí é só ver o vídeo, fazer esse resumo de até 20 linhas sobre o vídeo e enviar. Mas isso somente se não conseguiu fazer um dos trabalhos. É um trabalho de substituição. Se fez todos os trabalhos, não precisa fazer esse aqui. Certo? Aí eu tô dando uma semana, sempre dou uma semana para, principalmente no remoto, às vezes, o pessoal que às vezes não consegue fazer os trabalhos, tinha alguma coisa pendente, ou não se deu conta que um trabalho era para entregar. Então eu deixo uma semana para a gente fazer entrega de trabalhos atrasados, né? Fala, qualquer coisa, né? Só falar comigo, ver o que falta, o que não falta. E a última aula de reavaliação, que é escolher um dos trabalhos e refazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque então hoje nós temos essa aula síncrona, que nós estamos aqui, nessa data, e depois as próximas aulas é só com conteúdo que a gente já tem no Moodle ou com algum trabalho para fazer. Tá? Então, teoricamente, essa seria a nossa última aula. Se alguém tiver dúvida, algum conteúdo, algum desses trabalhos, a gente pode marcar, enfim, fazer alguma. Eu posso conectar, não tem problema. Mas, assim, obrigatório, essa seria a nossa última aula. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Beleza. Bom, então, esses eram os recados que eu queria dar. A ideia é a gente ir para a aula de hoje, então, que é referente à formatação de texto avançado. Eu vou fechar esse aqui, vou abrir um novo. Quero salvar. Ok. Vou abrir um Word aqui para a gente fazer. Qual é a minha ideia, tá? Vocês têm o passo a passo dessa aula que está ali no Moodle, né?
Eu vou seguir o mesmo passo a passo aqui e vou fazer Vou fazer conforme está ali, tá? Então, aqui na gravação, vou fazer um documento em branco. Na gravação vai ter como fazer no Word, mas no passo a passo tem como fazer no Writer. Então é interessante que daí vocês têm as duas maneiras de fazer, dependente do tipo de ferramenta que vocês vão estar utilizando. Certo? Bom, então, seguindo ali a apresentação, né? A apresentação que está lá no Moodle. Primeira coisa, eu preciso de um texto, tá? Eu não coloquei um texto padrão. Vocês podem pegar um texto, vocês podem, por exemplo, fazer um texto e fazer. Eu não, assim não fica tão bom, tá? Fazendo algo assim, ou colocar um texto qualquer. Eu vou usar um comando aqui que preenche, copiar um texto da internet, enfim. Esse comando ele não funciona no Writer, tá? Mas ele funciona no Word. O comando que eu vou dar, eu dou aqui, dou um Enter, ele cria um texto para nós. Só para a gente ter de teste. Esse texto não faz diferença, tá? É só para a gente ter de teste, para eu ter onde aplicar os conceitos que a gente vai utilizar. Bom, então no primeiro slide, ele pede ali, segundo slide, na verdade, né, o primeiro é a capa, pede para a gente colocar num padrão de formatação. Eu vou selecionar tudo, clicando e arrastando até embaixo, né, padrão, nada de diferente do que a gente já viu. E eu vou vir aqui, ó, aqui em cima tem a questão da fonte, né, para calibre, eu vou trocar ela para Arial, já mudou, e vou colocar, por enquanto, o tamanho dela como 12. Esse é o nosso padrão de letra. Isso aqui não está pedindo ali, mas eu vou colocar. Vocês estão vendo que aqui o lado direito ele está um pouco fora, né? Ele não está bem alinhado. Eu gosto de usar esse padrão justificado. Tem aqui a primeira, que é a esquerda, que eu alinho à esquerda, que é o que ele está nesse momento. Tem esse aqui, que eu centralizaria, mas aí fica os dois fora. Tem esse alinhar à direita, mas o problema só inverte de lado. Eu gosto do justificado, que dele fica ó, bem retinho. Fica, né, em trabalhos, geralmente vocês têm que usar esse padrão. Ele ficar certinho, ficar melhor aos olhos, assim, fica mais correto. Beleza, o segundo ponto é mexer nas margens, tá? Então, nas margens e no tamanho da página. Então, a gente pode vir aqui em Layout. Aqui tem configurações da página. Eu podia vir aqui no caso do Word, eu poderia vir em cada uma aqui, mas não, o menu vai ser um pouco diferente do que vocês têm na apresentação. Se vocês quiserem expandir o menu, quando for possível, ele vai ter esse botãozinho aqui meio escondido, ó. Então tem essa seção aqui de configurar página, e antes de ter essa barrinha aqui, ele vai ter esse menu aqui. Então eu clico aqui, ele vai abrir essas opções, ó. Então conforme tá na apresentação, é importante que o papel esteja A4, por padrão ele já vem, tá? Já vem nesse formato, A4. A4 quer dizer largura tal tamanho e altura tal tamanho. Daí em margens, tá? O que ele está pedindo ali na apresentação? Que geralmente é o que se usa nos trabalhos. A margem esquerda e superior é 3 centímetros. Então, esquerda e superior aqui já está. Aqui eu aumento para 3 centímetros. E a inferior e a direita ficam 2 centímetros. Então, aqui eu coloco 2. Então, a direita também 2. Isso. Ok, 3, 3, 2, 2. Beleza. Então, ok, pode ver que ele ó, já está ocupando um espaço diferente. Certo? Bom, essas são as primeiras partes, bem tranquilo, não é para ser nada de diferente. Agora a gente vai mexer com espaçamento entre linhas. Eu acho que a gente até já tinha visto isso na informática 1, mas é sempre bom relembrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto todo, tá? Reparem que a gente tem 6 páginas, tá? Isso mais para frente, isso aqui, depois que eu fizer isso aqui vai mudar, ó. Então, eu estou na página 6 de 6. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui em parágrafo. Esse depois, eu vou mudar para 0 por enquanto. E aqui o espaçamento entre linhas, ó. Isso que a gente quer mudar. Isso que ele está pedindo lá para a gente mudar. Por padrão, ele fica aqui nesse múltiplos, né? Múltiplos em um tamanho que vocês colocam. Podem colocar o tamanho na mão também. Mas o mais comum é colocar aqui 1,5 linhas. Então, quando eu coloco, olha, ele vai dar um espaçamento maior entre as linhas. Pode ver que ele está ocupando bem mais espaço. Ó. Inclusive, o documento tinha 6 páginas, foi para 8. Tá?
Até uma dica, tá, para vocês. Tem que fazer um trabalho de 5 páginas e vocês estão digitando, não vem se fazer, não tá faltando um pouco para chegar nas 5. Vocês fazem isso, o documento ele ocupa um pouco mais de espaço e fica mais fácil fazer. Também pode servir como um truque, tá? Mas geralmente trabalhos por exemplo, trabalhos de conclusão do curso de vocês, esses trabalhos mais formais, eles pedem esse espaçamento já de 1,5 linha entre cada uma das linhas. Beleza. Então, uma coisa que é importante também, tá? E ainda pensando nessa ideia de trabalho. Eu vou pegar um trecho aqui, no meio do texto, vou pegar até aqui só, eu acredito que seja suficiente. Só esse pedacinho aqui. Vocês podem vir a fazer citações, tá? Como uma citação direta. Uma citação pode ser, por exemplo, eu quero reforçar essa afirmação que está aqui, botando, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Pedro Álvares Cabral, 1.500. Isso é uma situação normal, mas isso não tem nada de diferente em formatação, né? Isso é só uma citação. Se vocês quiserem se referir a uma data histórica, quiserem referir a algo fora do texto, tá? Vocês colocariam algo assim, por exemplo, né? Que querem se referenciar a outro texto, a outro livro, alguma coisa assim. Mas tem a citação direta. A citação direta é quando vocês copiam exatamente o que está lá, porque por algum motivo é importante no texto de vocês. Então, como que vocês fazem, tá? A imagem dela já aparece ali na apresentação, mas para ela ficar, você tem que fazer o seguinte, tem que selecionar aqui, botão direito, parágrafo, tá? Aí aqui no recuo à esquerda, tem que aumentar, tá? Esse recuo à esquerda, eu posso ir aqui, um por um, ele tem que chegar em 4 centímetros. Aí vai ficar bem lá para dentro, 4 centímetros. Nada impede de eu vir aqui e escrever 4 centímetros. Ou 3, podia botar 3 centímetros, ele ia funcionar também. Eu vou botar 4, que é o que a gente quer. Usando a flechinha ou escrevendo, ele vai servir igual. Então, eu coloco aqui, ele ficou desse lado. Ainda com o texto selecionado, eu venho aqui na parte inicial e ponho um itálico. Esse é um exemplo de formatação para citação direta. Ali tem essa quebra mesmo, tá? Não de 2 linhas, mas de uma. E ele fica mais para dentro para demonstrar que está sendo feita uma citação direta, certo? Que mais? Vamos para a próxima etapa. Quebra de página, eu acredito que vocês já viram, mas a gente pode ver de novo. Por exemplo, vamos supor que aqui acabou um capítulo, uma seção do meu trabalho. Eu não quero que nenhum texto entre a partir daqui. Então, eu vou vir aqui, eu vou dar um inserir, quebra de página. Quando faz isso, ele já, aqui eu não consigo colocar mais nada, ele já inicia, eu vou apagar esse tanto que eu dei Enter, para a gente não ficar quebrando a página dando Enter. Eu não consigo voltar aqui, ó. A partir daqui nada pode estar ali, porque essa é uma quebra de página. Então ele é obrigado a colocar a continuidade do texto na próxima página. Certo? Acho que a gente até tinha visto já isso aí, mas só para reforçar. Outro ponto, quando vocês estiverem fazendo um trabalho, é importante que o trabalho seja organizado em sessões. O que eu quero dizer com sessões? Pode ter uma sessão chamada, vou colocar no início aqui, introdução. Eu vou colocar esse 1 na frente aqui, ele é importante, depois vocês vão ver. Aí vocês podem ter, por exemplo, aqui também, ó. Deixa eu só virar a colega que entrou. Aí vocês podem ter aqui também, dentro da introdução ainda, dentro do item 1, né? Vocês podem ter aqui motivação, por exemplo. Motivação do trabalho. 1.1. Sempre dando um espaço entre o número e a palavra. Aí aqui mais adiante, pode ser... Vamos colocar... Saúde? Obrigada. Nada. Esse tempo aí não ajuda, né?
Aí aqui, por exemplo, eu posso colocar... Pode falar. Eu vou colocar um 2 aqui, por exemplo... desenvolvimento, vai. Desenvolvimento. Aí coloca esse 2. Aí aqui dentro do 2, eu posso ter um 2.1, por exemplo. Posso dar uns enters aqui. Desenvolvimento 2.1 espaço metodologia. Vou dar um enter aqui também. E dentro da metodologia, eu posso ter, por exemplo, vamos ver aqui, um 2.1, né? Porque é 2.1.1, eu vou chamar, sei lá, estudo de caso, por exemplo. Certo? Então, é um item dentro do outro. 2, dentro dele tem o 2.1 e dentro do 2.1 tem o 2.1.1. Ah, eu posso fazer mais um nível, 2.1.1.1? Poder pode, hoje permite fazer. Eu não recomendo, porque começa a ficar muito confuso para quem está lendo, tá? O ideal é ter até no máximo 3 níveis de como é que eu vou dizer, de sumário, né? Então a gente poderia ter, por exemplo, aqui, vamos fazer um final só para a gente ter isso. Aqui eu vou botar um 3, por exemplo, conclusão. Imaginando que isso é um trabalho de vocês, tá? Fosse um trabalho que vocês fossem fazer. Então, ok. Tá, criei tudo isso, mas qual que é o benefício disso? A gente vai formatar isso aí e preparar isso para ser como se fosse criar um sumário automático, tá? Como que isso funciona? Eu primeiro preciso ir aqui em layout, em design, perdão. Aí eu posso vir, por exemplo, aqui em temas. Não, aqui não é. Eu tenho aqui, ó, títulos, padrões de títulos. Vamos pegar um... Deixa eu ver, desenhar, inserir... Aqui na página inicial é mais fácil, aqui em estilos, ó. Aqui em estilos eu tenho título 1, título 2, outros títulos. Eu posso, por exemplo, posso vir aqui, né, naquela setinha que eu falei, ele vai abrir uma janelinha aqui menor, até abriu na minha outra tela, e eu arrasto ela para o lado, aparecem os títulos. O que eu faço? Eu, por exemplo, eu posso marcar esse é um título de nível 1. Eu clico aqui, ó, pode ver que ele ficou com essa cor aqui. Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente vai mudar isso aí. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um título de nível 2. Então, eu vou formatar ele como título 2. E aqui eu tenho novamente o 2, né? É um título de nível 1. Então, eu ponho o título 1 nele. Seleciono e clico ali. Seleciono e clico ali. Aqui, novamente, ó, um título de nível 1. Perdão, título de nível 2. Tá? E aqui sim nós temos esse título de nível 3. Ó, até aparece aqui. Como eu já marquei um nível 2, ele vai automaticamente criar um 3 aqui. Então, criei um 3. Pode ver que eles são todos diferentes. Eles estão nessa cor, mas eles são todos diferentes. Por fim, a conclusão, então, como ele é só 3, é um título de nível 1. Tá? Ele criou o nível 4. Como eu já tenho 3 níveis, eu posso criar o nível 4. Então, ele já põe aqui automático. Mas não é o caso. Não, pode fazer, mas eu não recomendo. Tá? Então, nós temos esses padrões aqui. Eu vou dar um enter aqui para ficar melhor a conclusão aqui. Beleza. Por que a gente está fazendo isso? A gente vai criar agora um sumário. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar um sumário. Tá, só pegar aqui o documento. O que a gente precisa fazer? Nós já temos, então, marcados no nosso texto onde são as nossas sessões. E a gente quer criar um sumário, um índice, na verdade, né? Bem simples. A gente vem aqui em referências, tá? E eu posso vir aqui e criar um sumário, ó. Ele tem alguns padrões, ó. Eu posso vir nesse primeiro. Ah, perdão, ele colocou onde eu estava. Deixa eu dar um Ctrl Z. É importante deixar lá no início, né? Vou dar uns enters aqui.
Vou vir aqui, como a gente já colocou os números na frente, né, deixa um espacinho entre o número e o título, eu venho aqui, marco, vou em sumário e coloco o sumário aqui. Ó, pode ver que ele criou o sumário automaticamente, não precisei fazer nada. Tem a introdução, a motivação, aqui ele já criou dentro dos padrões. Ó. Outra coisa interessante, vamos imaginar alguém que for fazer, geralmente os trabalhos de conclusão de curso de vocês não são tão grandes, eu acho. Eu não sei quantas páginas chega. Mas, por exemplo, vou fazer uma faculdade, um dia, eventualmente, vou fazer um TCC. Tem TCC que chega a 100, 150 páginas. Imagina que vocês querem chegar lá na última parte lá para digitar. Vocês podem segurar um Ctrl aqui e clicar. Ó. Eu estou segurando o Ctrl e ele já cria um link. Ó. Se eu clicar aqui, ele já me joga lá para baixo para eu poder mexer naquela parte. Então, já tem essa facilidade, tá? De criar. Mas ele tem mais um ponto positivo. Vamos supor, eu tenho aqui a conclusão na página 6, né? Imaginem que eu, enfim, criei um sumário lá no início, só que eu comecei a digitar, fiz mais coisas, aumentei o tamanho do trabalho. Cadê a minha conclusão agora que eu não estou encontrando? A conclusão está aqui, perfeito. Aqui eu quebrei a página, tá certo. Então, a conclusão não é um bom exemplo. Vamos pegar esse estudo de caso aqui. Ó. O estudo de caso está nessa página 5, né? Eu tenho 10 páginas no total. Então, por exemplo, vamos supor que eu aumentei esse trecho aqui, ó. Esse texto não diz nada com nada, tá, pessoal? É só para a gente fazer o exemplo aqui. Para quem não viu eu inserindo o texto antes, esse texto aqui é só para ter como base, né? Então, eu só vou dar aqui, eu só vou copiar e colar, ó, vou colocar mais texto, mais trechos desse mesmo texto. Vou só ir colocando aqui, coloquei. O que acontece? Esse cara aqui, ele está na página 7 agora, ele não está mais na página 5 como estava anteriormente. Por enquanto, aqui ele está dizendo, o estudo de caso ainda está na 5. O que eu faço? Eu venho aqui e dou um atualizar sumário. O botão direito também ele tem um atualizar campo também, seria a mesma coisa. Eu dou um atualizar sumário, atualizar apenas números de página, atualizar o índice inteiro seria se vocês tivessem trocado o nome de alguma das sessões, tá? Como não é o caso, a gente só quer atualizar o número de página, dou um OK. Ó, ele já colocou a página 7 aqui, e o que vinha depois de conclusão já está na página 8. Então, ele já faz tudo isso automaticamente para vocês, ó. Já deixa prontinho, vocês não precisam se preocupar. Tá? Então, isso aqui é mais um recurso interessante, principalmente se vocês forem fazer um trabalho, né, como eu falei, desses mais formais, né, um trabalho de conclusão de curso, alguma coisa assim. Mas aqui tem introdução em azul, eu não gostei desse azul. Vocês podem vir aqui, ó, tem esses estilos, ó, que eu abri antes. Para quem não viu como abre esses estilos, eu venho aqui na página inicial, aqui tem estilos, ó, título 1, título 2, a mesma coisa. Eu venho aqui nessa flechinha e ele abre aqui, tá? Esses títulos aqui. Para quem não viu, eu estou gravando a aula, pode também olhar depois, tá? Com calma, não tem problema. Por exemplo, eu não vou nem selecionar nada, tá? Eu tenho aqui o título 1, eu não clico nele, eu vou na flechinha do lado e eu dou o modificar. Ó, o nome do estilo é título 1, mas eu não quero que ele tenha essa cor, eu quero que ele fique na cor preta, como é o restante do meu texto. Eu dou um OK, o que acontece? Tudo que estava formatado como título 1, a introdução, esse não mudou, esse é título 2. O desenvolvimento, que é título 1, mudou, título 2 não muda, o 3 também não, o 1 mudou. Então, eu posso fazer isso para todos. Ó, vou colocar todos na mesma cor. Esse aqui tá certo. E o 3, modificar. Flechinha do lado, modificar. Muda a cor aqui. Mais uma vez, se quiserem trocar qualquer um dos títulos, tá? Vai em flechinha ao lado. Aqui na opção modificar. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, pode falar. Esse título 2, por exemplo, assim, o título 1, por exemplo. O título 1 é quando, tipo, ali que nem tu botou aqueles, que nem 2.1, por exemplo. Tipo, 1.1. O título 1 seria o 1, aí o ponto seria o 2. Isso, seria o nível de... Acho que talvez aqui na apresentação que eu estou vendo, ele explica melhor. Deixa eu só achar aqui o print que eu tirei aqui, ó.
Seria, na verdade, Eu cheguei sessões... atrasado, né? Não tem problema, não tem problema. A sessão primária, ele chama aqui de sessão primária, secundária, terciária, né, que seria primária de título 1, secundária 2, terciária 3. Aqui tem a opção da quaternária, como eu falei, eu não sei se já estava, mas quando eu falei, eu não recomendo Você falou fazer. que não é bom ali fazer. Poder fazer pode. Eu não recomendo, porque começa a ficar muito confuso, né? Tu começa a se perder tu tem 4 níveis de profundidade no texto, e tu tem que voltar para a terceira, para voltar para a segunda, para encerrar a primeira, por exemplo, né? Então acaba ficando confuso. Eu não recomendo. Mas até a terceira é bem comum, o pessoal usa bastante. Tá? Então, e se eu quiser adicionar, tá? Vamos supor. Aqui eu criei um, né? Mas eu poderia, por exemplo, vamos supor aqui, ó. Eu posso vir aqui dar um 2.2 e botar. Mas é que está dentro, né? Que não seria um bom lugar, porque nós temos um 2.1.1 ali. Vamos fazer aqui tem desenvolvimento. Vamos fazer aqui no 1.1 eu tenho motivação. Eu posso dar um enter aqui, alguns enters. E aqui eu posso fazer um 1.2. Ele não está, né? Não existe. Posso colocar aqui objetivos, por exemplo, em relação com a introdução. Então, como é que eu transformo isso aqui num título? Eu vou vir aqui, marco ele, é um título de nível 2, né? É um título secundário. Então, eu venho e só clico uma vez no título 2, ó, ele formatou como título 2, está formatado igual de cima, e se eu vier aqui e atualizar, atualizar o índice inteiro, porque a gente, viu? Nesse caso tem que atualizar o índice inteiro. Por quê? Porque eu mudei o nome de um título, né? Como eu tinha falado antes. Não é só mais mudar o número, né? Então, ele entrou esse novo título. Pode vir no meio da escrita de vocês, pode aparecer que vocês vão precisar mudar adicionar mais uma seção, alguma coisa assim. Isso é bem comum. Certo? Essa parte, não sei se alguém tem uma dúvida, tranquilo? Tranquilo, maneira, professor. Tranquilo? Depois dá para ver o vídeo, olhar com calma também. Se tiverem dúvida, a gente vai tirando. Eu ia perguntar como que eu iniciava, mas depois eu vou olhar o vídeo, aí já fica mais... Eu mais ou menos entendi. Sem problemas. Partes Sim. A princípio é só marcar, tu escrever ali, tu marca e depois tu insere ele. Mas ali no vídeo vai estar bem tranquilo, passo a passo. Não é para ter... Qualquer coisa a gente pode ver depois da aula também, não tem problema. O que a gente pode fazer também, ó? Inserir nota de rodapé. Tá? O que é uma nota de rodapé? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, nessa página aqui. Tá? Nessa página aqui eu quero inserir uma nota de rodapé. Eu vou ir aqui em referências. Aqui, inserir uma nota de rodapé. Por exemplo, olha, fica esse risco, esse 1. E eu vou pegar um trecho do texto aqui, só para a gente ter o que escrever. Eu vou colocar aqui, e eu também vou colocar do mesmo tamanho. Ó. Aqui deve estar um tamanho 7, eu acho. Aqui eu não consigo nem... Eu posso fazer assim, tá marcado, eu posso vir em página inicial. Aqui, tamanho 8. Tamanho 8 ainda está muito grande. Vou colocar um tamanho 7, por exemplo. Ó, ele fica aqui. Isso aqui seria uma nota de rodapé, mas como funciona isso? Talvez você já tenha visto em algum livro, alguma coisa. O autor, ele quer colocar aqui, vai colocar um 1 aqui, por exemplo, ou colocar um assim, ó. Esse 1zinho do lado, e aqui tem uma nota de rodapé referente a esse 1. Poderia ter aqui, por exemplo, um 2 aqui, esse 2zinho aqui de exponencial, e eu poderia, por exemplo, vir aqui e inserir mais uma referências, inserir mais uma nota de rodapé, ó, tem o 2 aqui. Que ele ficou ali, ó. Geralmente, o ideal é vocês deixarem clicado que ele já faz, ó. Ele colocou o 2 ali. Mas aqui é mais um exemplo, por exemplo. Tá? Ele colocou o 2 aqui, no caso, né? Mas, enfim, essa é uma possibilidade. Olha, tá marcado ali. Se eu apagar ele, eu vou perder. Esse aqui que não foi nada. Até curiosidade, ó, se vocês não souberem como colocar esses números pequenos assim, é só vocês no teclado segurar o Ctrl, o Alt e apertar 1, 2 e o 3, tá?
Até o 1, 2 e o 3 ele coloca assim. O 4 ele já não coloca, ele coloca um outro símbolo. Para colocar o 4, tem como fazer, tem um código que faz, mas eu não me lembro, mas eu posso colocar lá para fazer. Vamos colocar outros números assim em exponencial, né? Mas até 1, 2 e 3, que é mais comum, é só segurar o Ctrl, o Alt e apertar o número no teclado que ele vai. Tá, bom, isso é nota de rodapé, né? O que mais a gente pode precisar num trabalho? A gente pode colocar número de página, por exemplo, que a gente já tem. E aqui já é o índice sumário. A gente pode colocar um número de página, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou inserir aqui, ó, inserir número de página. No Writer é um pouquinho diferente, tá? Mas ele tem ali o passo a passo, vocês podem seguir por ali. Então, posso número de página, eu posso colocar no início da página, pode ser esses mais simples, pode ser esse mais chamativo, pode ser no fim da página, nas margens da página, na esquerda, na direita, enfim. Vamos colocar, de repente, no início, ó, colocar aqui esse 1. E ele já aparece aqui, é só dar um fechar e cabeçalho e rodapé. E ele fica, ó, com essa numeração automática já em cada página. Né? Imaginando que é um trabalho muito grande, pensou, nossa, mas em que página que eu estou? Ele já olha ali e já sabe qual é o número da página. Isso aqui pode ser colocado embaixo também, tá? Posso, por exemplo, até vou mostrar aqui, porque aqui já tem conteúdo, né? Eu posso vir aqui em inserir. Número de página, posso remover, ó, tirei de todos, tá? E eu posso, por exemplo, vir a colocar no fim da página. Esse mesmo círculo. Ó, ele ficou ali, eu fecho. Ele não vai afetar aqui o... Não deveria, né? Ah, tá, porque não tem espaço, tá? Nesse caso, ele divide em 2 páginas, porque não tem espaço para colocar os dois. E também porque esse texto desceu para cá, ó. Desceu para outra página. Mas vocês podem, por exemplo, colocar um menor, que dele não vai ocupar tanto espaço. Vamos só vir aqui no inserir. Número de página, vou remover novamente, ó, ele voltou. Também ficou uma posição ruim ali, aquele 2. Mas eu posso colocar no fim da página e botar esse númerozinho menor, ó. Ó, ele não vai ocupar tanto espaço e não vai ter problema. Ó, aqui o 3 está certo, aqui o 2. E assim vocês numeram, né? Deixa. Geralmente esse padrão embaixo é que é o mais comum de página, né? Coloca assim, que ele vai ficar certinho. Bastante coisinha, tá? São coisas tecnicamente simples, mas que são importantes, principalmente em trabalhos, né? Trabalho científico, trabalhos do curso, enfim. E, basicamente, da aula que eu tinha para passar era isso. Deixa eu aproveitar e reforçar, já que entrou mais o pessoal agora no final, tá? O que é importante só para passar? Todas as aulas têm vídeo, tá? Essa aqui também ainda está gravando. Então, nós temos 2 aulas de conteúdo do Calc, uma aula de trabalho, né? Aí nós temos a aula de hoje, que é essa aula de conteúdo, e nós já vamos ter uma aula com um trabalho baseado no que a gente viu hoje. Mas é bem simples, é formatação de texto, não é para ter maior dificuldade, tá? Mas qualquer coisa, pode entrar em contato, eu posso gravar um vídeo, pode se encontrar e fazer alguma coisa aí se vocês tiverem dúvidas, não tem problema, fazer um encontro síncrono aqui se tiverem dúvidas. No dia 11, aqui que seria a aula seguinte, eu não vou estar, então eu já gravei um vídeo sobre conteúdo e já está aqui. Com esse conteúdo, vocês vão ser capazes de fazer esse último trabalho, que seria esse trabalho de Impress, só fazer 10 slides de algum desses assuntos, pesquise o assunto, coloque uma imagem, enfim, coisas que vocês vão ver tudo nessa aula, coloquem lá e entreguem. O que acontece? A disciplina ela aumentou um encontro por uma questão de carga horária que não fechava, então a professora Juliane pediu para eu aumentar um, e nesse encontro a mais, também para não dar mais trabalho, mais coisa para vocês, eu optei por fazer uma tarefa de substituição. O que isso quer dizer? Se vocês já fizeram os outros 3 trabalhos, não precisa fazer isso aqui. Aqui não é obrigatório. Mas, vamos supor, o trabalho de cálculo eu achei difícil, eu tive dificuldade, eu não gosto de fazer o trabalho de Impress, do PowerPoint,
eu vou fazer esse aqui. Esse aqui é um vídeo, um documentário sobre internet e navegadores, tá? É um documentário interessante, mesmo se tiverem um tempinho, mas não quiserem fazer o trabalho, quiserem assistir, ele conta alguns pontos bem interessantes de como a internet funciona. E se quiserem substituir um dos trabalhos por esse, é só fazer um resumo de até 20 linhas sobre esse documentário e enviarem aqui. E daí a gente, teoricamente, encerraria, mas não é obrigado, né? Não é obrigado a fazer, só se quiser substituir um dos trabalhos. Tá? E daí eu sempre deixo uma aula para receber algum trabalho atrasado, que porventura não consegui, tive dúvida, travei nesse trabalho, não consegui nem começar. Então eu deixo essa aula, né, para alguém que quiser entrar em contato, quiser, enfim, ter um prazo um pouquinho maior para entregar alguma coisa que ficou para trás, tem essa aula, é só entrar em contato comigo. E daí a nossa última aula da disciplina, seria 9/7, com a reavaliação. Daí a reavaliação é escolher um dos 3 trabalhos, pode escolher esse aqui também, não tem problema, refazer, que daí eu consigo reavaliar por alguma nota que porventura tenha faltado. Não é a ideia, né? Então, o que é importante responder? Eu vou colocar o vídeo aqui, não coloquei, né? Mas hoje seria a nossa última aula síncrona, tá? Ou seja, a nossa aula que vocês precisam entrar, conectar na hora. As outras vocês podem fazer no tempo de vocês, não tem problema. Certo? Alguma dúvida? Algum questionamento? Professor, só para Claro. passar ali, eu estou fazendo um curso no Senai, eu acho que eu te comentei ali pela. Sim, eu recebi a tua mensagem. E aí eu tô pegando as aulas aí, eu tô meio atrasado porque já entrou um serviço ali, eu tô fazendo um serviço junto com um curso, tá uma confusão. Claro. E aí eu vou ver se eu consigo botar alguma coisa em ordem agora esse final de semana, tem bastante bem tranquilo. português lá também. Então vou ver se eu consigo o máximo possível que eu puder fazer essa semana. Não, bem tranquilo. Mas acho que no longo agora eu vou tentando botar daí tudo em dia. Sim, eu acho, deixa eu até olhar que eu tinha algumas atividades que eu tinha colocado data, deixa eu ver. Mas esse aqui não me tinha envia 17 de maio, não, mas já tá. Eu vou tirar aqui, ó. Tem uma data de entrega, mas eu até não coloquei data de limite, tá? Eu tô deixando bem tranquilo, porque às vezes é complicado, né? O pessoal aí na pandemia tá na correria, e enfim, então eu tô deixando mais flexível essas datas de entrega, tá? Não é para ser à risca, né? Mas, assim, contanto que vocês me entreguem até o final do semestre, daí eu consigo lançar as notas, para mim tá tranquilo. Certo? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma contribuição, uma sugestão. Sim, não? Para mim tá tranquilo, senhor. Tranquilo? Para mim também. Uhum. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso ficar um pouco ainda depois, aí nós temos nosso horário de atendimento. Mas de minha parte é isso hoje. Estão liberados. Deixa eu parar a gravação, que ainda tá gravando aqui. Beleza. É isso aí, pessoal.